Olá, queridos alunos, tudo bem? Professora Jéssica hoje para tratar aí, do assunto do capítulo 20, que é aí numeral, ok? Antes de iniciar, vou pedir aqueles 3 favores, que o primeiro é deixar um like nesse vídeo. Segundo, se inscreve no nosso canal caso você ainda não seja inscrito. E o terceiro, ativa o sininho para ficar por dentro aí de tudo que está rolando aqui, ok? Então vamos lá, vamos ver aí. Primeiro eu coloquei para vocês a tabela, Eu fiz esse mapa para poder dividir a morfologia. Nós temos aí dentro da morfologia 10 classes gramaticais, que são divididas em classes variáveis e invariáveis. Nas variáveis, nós já estudamos o substantivo, adjetivo, pronome, artigo e o verbo. Agora, vamos fechar a classe de palavras variáveis, tá? Estudando o numeral hoje. Nas classes de palavras invariáveis, nós já estudamos o quê? A interjeição, ok? Então, vamos agora entender um pouquinho sobre numeral. O numeral, galera, é a classe de palavra variável. Por quê? Porque ela pode ser flexionada em número e gênero, tá bom? E ela é encarregada de determinar a quantidade de pessoas, objetos, coisas ou lugar ocupado numa determinada sequência. Semanticamente, ela expressa uma quantidade exata de elementos ou posição exata que eles ocupam em uma sequência. E morfologicamente, ela varia em gênero e número, concordando com o nome, que é o substantivo. Beleza? E vamos ver agora a classificação desses numerais. Nós temos no primeiro aí os numerais cardinais, que é a forma básica dos números, tá? Que indica determinada quantidade de seres, e alguns deles variam em gênero e número. Vamos ver aqui o exemplo. 1, uma, 2, duas. Então, nós temos uma variação aqui de gênero, ok? 1 masculino, uma feminino. 2 masculino e 2 feminino. Temos também 200, 200, 300, 300, ok? E também temos milhão, milhões, bilhão, bilhões, trilhão, trilhões. Aqui nós temos a variação em número, ok? Milhão, milhões. Milhão está no singular, milhões, plural. Bilhão, singular, bilhões, plural, ok? Agora vamos ver os ordinais, numerais ordinais. Eles indicam ordem de uma sequência e representa aí, a ordem de sucessão em uma série, seja de seres, coisas, objetos. Nós utilizamos o quê? O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, tá? Vamos ver um exemplo. A cidade de São Paulo não foi a primeira a ser atacada. Então, reparem que aqui nós temos, a ordem de primeiro, segundo, terceiro, que dizia que ela não foi a primeira a ser atacada, tá bom? Importante, botei até em vermelho. Alguns numerais ordinais possuem valor de adjetivo, tá? E eles podem variar em gênero, masculino e feminino, e número, singular e plural, tá bom? Vamos ver o exemplo. Nós vimos ali no exemplo anterior, a cidade de São Paulo não foi a primeira. Ou seja, estava concordando com o substantivo que? Cidade, ok? Então, primeiro masculino e primeira feminino, primeiros e primeiras, Aqui tá singular, tá? E aqui, plural. Beleza? Terceiro, terceira, terceiros, terceira. A mesma coisa, singular primeiro aqui e plural aqui, ok? Então, ela varia em gênero e número, não esqueçam. Terceiro, temos aí os numerais fracionários. Eles indicam fracionamento, ou seja, a divisão em partes de uma quantidade. E eles são variáveis em número de acordo com os cardinais que indicam a quantidade de partes. Vamos ver o exemplo? Olha aí o que eu botei. Nós temos não é isso?
matematicamente, 1/4, né? Ou 1/4. Então, para representar isso em forma de palavras, né? Nós utilizamos como 1/4 ou 1/4, ok? Temos aqui, ó, 1/2, ou meio ou metade, podemos dizer assim também, ok? Temos aqui também, ó, representação matematicamente é 3/4, não é isso? Em forma de fração. Escrevendo ficaria como 3/4 ou 3/4, ok? Então, esses são os números fracionários. E temos também aí, ó, uma frase: 1/3 da população migrou para outras regiões. Para não botar em forma de fração, colocamos aqui por escrito, não é isso? Por extenso, 1/3 da população. 4. Multiplicativos. Os numerais multiplicativos, eles indicam um aumento proporcional de quantidade, tá? Olha o exemplo: dobro, triplo, quádruplo, quíntuplo e assim por diante. Vamos ver a frase. As forças de paz enviaram o dobro de homens para a capital. Beleza? Então é assim que vem nas frases. As forças de paz enviaram triplo de homens. É assim que utilizamos os múltiplos em frases, ok? Uma observação, galera. Os multiplicativos são numerais, né? Os múltiplos. E flexionam aí em gênero e número, quando atuam aí na função adjetiva. E do contrário, são invariáveis, tá? Quando tem a função substantiva, ou seja, quando eles atuam como adjetivos, prestem atenção. Quando funcionam como adjetivos, eles flexionam em gênero e número. Se não tem a função de substantivo, ele não vai variar, ok? De acordo com a função, os numerais podem apresentar valor de substantivo ou adjetivo. Vamos ver aqui agora. Os numerais substantivos. Eles são caracterizados pelos numerais multiplicativos e esses números podem substituir outros substantivos. Exemplo: fizeram o dobro do esforço e conseguiram o triplo da produção. Reparem que não variou, beleza? Ele não teve flexão de gênero, nem número, ok? E os adjetivos são numerais cardinais, ordinais, coletivos e fracionários, os quais modificam o substantivo, indicando um valor adjetivo. Beleza? Vamos ao exemplo. Essa carne é de segunda. Indica a qualidade da carne, tá? Então, reparem que aqui eu estou dando uma característica ao substantivo o quê? Carne, ok? Então, estou dando uma qualidade aqui da carne, dizendo que ela não é carne nobre, não é uma carne de primeira qualidade, ela é de segunda qualidade, beleza? Vamos agora aos coletivos. É o número exato que faz referência a um conjunto de seres. E eles designam conjuntos de um número definido de componentes. Vamos ver aqui os exemplos. Botei aqui dúzia. Dúzia a gente sabe que é um conjunto de 12. Dezena é o conjunto de 10. Centena, o conjunto de 100. Semestre é o conjunto de quê? 6, geralmente 6 meses dentro do ano. Bimestre, o conjunto de 2. Geralmente utilizamos esses dois aqui, né, no colégio, para designar colégio, faculdade, para separar ali os períodos que vamos ter avaliações e tudo mais, ok? Temos também aí, ó, mês, que é um conjunto de 28, 29, 30 ou 31 dias. Beleza, galerinha? Vamos falar um pouquinho, assim, dos números romanos, tá? No livro de vocês nem está abordando muito, mas eu achei legal falar. São representações numéricas, tá? Que vocês devem ter estudado bastante já em matemática, que a gente utiliza aí para indicar séculos, capítulos, páginas de livros
Horas, tem alguns relógios que utilizam os números romanos, nome de papas e reis, dentre outros, né? Temos Papa Bento XVI, temos o Dom João VI. Reparem que os números, né? Esse sexto vem em números romanos. No Papa Bento XVI também vem em números romanos, ok? E são representados por letras maiúsculas, que temos aí um total de 7 numerações. Temos aqui o 1, né? O V que a gente utiliza para 5, o X a gente utiliza para o número 10, o L para 50, o C para 100, o D para 500 e o M para 1000. E aí a gente vai conseguindo montar vários, né, números, 1, 2, 3, 4 e assim por diante, ok? Aqui, para representar o número 1, nós utilizamos a letra I, tá? E as regras? Agora vamos falar um pouquinho das regras para utilizar os numerais. Todos os numerais concordam com o nome, exceto os numerais multiplicativos, que sempre são masculinos. Beleza? Então, lembrem-se disso. Todos os numerais vão concordar, exceto multiplicativos. Exemplo, uma. Aqui temos o cardinal. Primeiro, primeira, ordinal. Dobro, triplo, multiplicativo. Tá vendo que ele não concorda? Segundo, o uso dos artigos nos numerais fracionários é opcional, enquanto os numerais multiplicativos geralmente vêm precedidos de artigo. Exemplo, o dobro, o triplo, beleza? Geralmente, os multiplicativos eles vão vir com o artigo o antes dele, beleza? Vamos agora para o próximo. Quando indica mês, dias do mês, né? Utilizamos os numerais cardinais, exceto na indicação do primeiro dia, feita pelo ordinal. Olha aqui o exemplo. 23 do 1, temos aqui então 23 de janeiro, temos um cardinal. Agora, para indicar o primeiro dia do mês, já até falei, né? Primeiro é o 1º de outubro. 1 do 10, 1º de outubro. A gente utiliza aí, né, o ordinal, tá bom? Vamos agora ir para o segundo, para o outro exemplo. Quando a gente indica leis e decretos, o numeral ordinal é utilizado até o 9º. Lembre-se, até o 9º. Depois vai passar para o cardinal, ok? Olha aqui o exemplo. Artigo 9º. Reparem que vem com a bolinha aqui, ó, para indicar que é 9º. Artigo 10 já fica artigo 10, passa para o cardinal, beleza? Vamos agora a mais uma regra. Ao escrever por extenso uma sequência de algarismo, coloca-se a conjunção entre as centenas, a conjunção e, tá, galera? Ó, a conjunção e entre as centenas, as dezenas e as unidades. Não se usa vírgula nem conjunção entre o milhar e a centena. Vamos olhar aqui o exemplo. Ó, 1985, nós temos aqui 1985. Entre o milhar, ó, milhar tá aqui, e a centena, não tem nenhum conectivo nem vírgula, tá bom? Ó, milhar. Vocês já estudaram isso em matemática, hein? Vamos agora para o segundo. 2014. Então, aqui, ó, 2014, beleza? Utilizamos o conectivo, a conjunção, né, e apenas depois do milhar e da centena, tá bom? Temos aqui também 6.165. 6.165. Reparem que eu utilizei aqui duas conjunções. Beleza? Temos também aí para indicar datas completas por meio de números. Pode-se anterpor o 0 ao número representativo do dia ou do mês.
separados por um traço ou barra. Essas formas se justificam para evitar fraudes, tá bom? Vamos ver o exemplo. Ó, 5/5 de 2002. Reparem que eu poderia, né, o número 5 ele geralmente vem o quê? Vem sozinho. Mas, para indicar, né, ficar mais completo e não ter nenhuma fraude, porque a pessoa poderia vir aqui e colocar 15, botar um na frente, né? Poderia vir aqui e botar um 2, concorda? Isso iria acabar alterando, né, a data e isso não seria bom dependendo do contexto que ela está sendo utilizada ali, tá bom? Então, colocamos o 0 justamente para isso, ó. 6/1 de 2014. Agora, aqui não precisa porque já tem, tá vendo? Então, é mais difícil de ter ou de burlar, né? Tendo já um número na frente, ok? O número completo, aí no caso tem 18. Outra regra, a maior parte dos multiplicativos é pouco utilizada. As formas comuns são dobro, triplo, duplo, tá? As outras geralmente são substituídas pelo cardinal, seguido da palavra vezes. Então, vamos ver um exemplo. Já fiz o exercício de respiração 7 vezes. Já fiz o exercício duplo para condicionamento do corpo, tá? Então, reparem que não vai utilizar a forma do multiplicativo 7. A gente utiliza mais 7 vezes, que não deixa de dar uma ideia, né, de multiplicação aqui, ok? Chegamos aí ao final da explicação. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Deixa um like aí no vídeo. Um beijo, fiquem bem e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.